Bom, esse daí é o lugar onde eu guardo meus livros. Como vocês podem ver, tá uma zona aí dentro. Vou tirar todos os meus livros e vai dar um trabalho pra depois colocar tudo de volta. Ah, preguiça. Bom, aí estão basicamente todos os meus livros. Não é lá tanta coisa assim. Vou mostrar de cima. Não é lá tanta coisa assim, mas já é algo, digamos. Tem muita coisa boa por aí, pelo menos coisa boa que eu acho. E dá pra ver a diferença que ficou aqui. Esvaziou. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo podcast, como vocês quiserem chamar, um pouco diferente. Ao invés de fazer um podcast só com áudio ou um podcast com alguém, eu vou fazer um vídeo basicamente recomendando alguns livros. Como eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho uma quantia de livros. Não é lá uma quantia gigantesca, mas como eu acredito, já é alguma coisa, sendo que tem bastante coisa boa entre aí meus livros, então eu vou basicamente pegar uma parte dos livros que eu tenho aqui, fazer meio que uma seleção e indicar para vocês que estão assistindo os melhores livros que eu já li, que eu recomendo, digamos assim. A trilha sonora desse vídeo vai ficar por conta de Cigarette After Sex, que é uma das bandas que eu mais escuto no dia a dia e que é bem gostosinha de ouvir, digamos. E espero que vocês gostem. Eu fiz uma filtragem, mais ou menos, dos meus, não diria melhores livros, mas pelo menos os livros que eu recomendaria para a maioria das pessoas. Ainda sobrou bastante livro, bastante coisa boa que não vai dar para recomendar, porque se eu fosse recomendar e falar um por um, eu ia gastar no mínimo mais de uma hora falando sobre cada um, mas vamos falar sobre alguns livros então que eu recomendo para a rapaziada que tá aí assistindo o canal. Bom, primeiramente Don Quixote, que é um clássico da literatura universal e eu não preciso justificar o porquê disso, né? Don Quixote é conhecido em diversos países, incluindo aqui no Brasil. E eu diria que Don Quixote foi o primeiro livro que eu li e que eu realmente gostei, digamos assim. Quer dizer, eu não sei se foi o primeiro livro que eu realmente gostei, mas eu diria que pelo menos é o primeiro livro, foi o primeiro livro que me marcou, vamos colocar. E eu li esse livro pela primeira vez quando eu ainda era criança, quando eu tinha tipo uns 10 anos. E até hoje, se me der esse livro para ler, eu leio de boa. Eu acho que é um clássico justificável da literatura universal, com uma história muito boa, eu não diria metáfora, mas a história em si e o que ela representa é muito boa. Tá com plástico aqui no meu livro porque eu tinha emprestado para um parente, aí o parente me devolveu assim, desde então eu nunca mais abri. Mas de qualquer forma, Don Quixote, para quem não leu, eu acredito que todo mundo do canal já tenha lido esse livro. Mas para quem não leu, leia, porque é uma história muito boa. É uma história ao mesmo tempo simpática, no sentido de não despertar reflexões maiores, mas também é uma história triste, de certa forma, porque é tudo uma ilusão, basicamente, o que acontece na história de Don Quixote. E a forma como ela termina é um tanto quanto triste, e isso também me atrai, o fato de ser meio triste e tal. De qualquer forma, fica aí a primeira recomendação. A seguir, Lolita, que também é outro clássico da literatura mundial, porém é um clássico mais adulto, vamos colocar assim. É um livro que eu recomendo porque é um livro que, para mim, fala bastante sobre psicologia humana, sobre o que é ou não é amor, além de falar, obviamente, sobre pedofilia, sobre a moral, o que seria certo ou errado. Eu acho que esse livro é um puta livro porque, assim, pra quem lê, eu pelo menos eu senti que o sentimento do cara pela Lolita, como ele chama, é um sentimento genuíno, é um sentimento de amor mesmo. Só que o grande problema é que a Lolita é uma criança. E aí fica o grande questionamento do livro. Será que esse amor é autêntico? Será que não é? Acontece bastante coisa na história e eu acho que é um livro interessante pra caralho por despertar uma série de discussões. De pedofilia até psicologia humana,
sentimentos humanos e tal. Então eu recomendo que pelo menos você leia o livro. Tudo bem, também existe o filme do livro. Mas o filme está anos, como sempre, o filme está anos atrás do livro. É bem menor em termos de qualidade, como sempre. Tô falando isso porque eu tanto assisti o filme quanto li também o livro. Então eu recomendo pra caralho esse livro, é um livro interessantíssimo, mesmo que você abomine pedofilia, assim como a maioria das pessoas e tal. Mas eu acho que pelo menos é no mínimo interessante esse livro aqui. No mínimo ele vai fazer despertar em você sensações, sejam elas de amor pelo protagonista, vamos colocar, ou admiração pelo protagonista, até repulsa, nojo, enfim. Agora um livro do Camus, Albert Camus, que para quem não sabe é um dos meus escritores e filósofos favoritos, O Estrangeiro. O Estrangeiro é uma história que, apesar da história não ser uma história filosófica, ou pelo menos não ser um livro assumidamente de filosofia, é um livro que tem bastante filosofia de maneira subjetiva, de maneira implícita. Por quê? Porque o livro conta a história de um cara, se não me engano é um cara do Oriente Médio, não lembro, eu sei que é um cara que leva uma vida solitária, um sujeito como eu, e como possivelmente você que está assistindo, e um belo dia ele mata outra pessoa na praia. E aí o livro conta basicamente como foi isso daí, o que ele sente, ele basicamente não sente nada ao matar o cara, ou ele pelo menos sente posteriormente um sentimento de absurdo, que seria, falando um pouco mais além do livro, que seria o sentimento da corrente filosófica do Camus, o absurdismo, que é o achar que tudo existente é um absurdo, basicamente. E aí esse livro descreve basicamente o matar do outro, a morte do outro cara, o sentimento de absurdo que desperta no personagem principal, a sua indiferença perante a morte do cara, o motivo chulo, ou o não motivo, o motivo inexistente para a execução do cara. Enfim, eu acho que é um livro interessante pra caramba, especialmente pra quem, como eu posso falar? Pra quem tá dentro do existencialismo, é um livro que eu considero que seja bastante interessante, porque esse livro também retrata alguns dos sentimentos de quem destruiu a moral, de quem não tem sentimentos muito recorrentes, de quem não vê um sentido no mundo e tal. Então, para quem gosta de existencialismo, ou para quem quer ingressar no existencialismo, ou até mais especificamente no absurdismo, é um dos livros que eu recomendo, O Estrangeiro, do Albert Camus. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas vou falar agora, é que a maioria dos livros que eu vou recomendar são livros que têm algum teor de filosofia. Uma parte deles não tem tanta filosofia, são mais literatura, vamos dizer assim, mas uma boa parte deles tem filosofia neles, seja em maior ou menor grau, seja mais objetivo ou implícito. E eu acho que a maioria dos assinantes do meu canal gosta de filosofia, senão não assinaria meu canal, já que eu falo bastante de filosofia. Então acho que isso não vai ser problema para vocês. Então vamos continuar. A seguir, o clássico Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Na verdade eu já citei esse livro em uns 3 ou 4 vídeos, podcasts anteriores meus, e eu acho que para quem assistiu esses podcasts e vídeos anteriores, acho que eu nem preciso justificar o porquê de eu recomendar esse livro. Esse livro, para resumir, contém a minha visão básica de como vai ser o futuro. Que vai ser um futuro onde não há individualismo, onde tudo é coletivo, onde a sociedade é muitas vezes dividido por castas, onde sujeitos que nascem com uma individualidade maior ou com um senso de individualismo maior são automaticamente expulsos da sociedade, onde existem... No caso desse livro, a principal droga relatada pelo livro é o soma, que as pessoas utilizam, e aí elas basicamente se esquecem dos problemas, dos questionamentos. Eu acho que isso é aplicável também ao mundo em que a gente vive hoje, porque não que exista um soma, mas hoje em dia existem diversas drogas ou diversas formas de entretenimento que anestesiam a população em geral e que fazem elas não questionar,
não questionar o porquê das coisas, não pensar no porquê de acordar cedo todo dia para ir trabalhar, o porquê de se manter trabalhando, o porquê de não ser triste. E eu acho que, assim, aí fazendo um link com outra coisa, assim como o Petri fala em um vídeo dele, seja feliz, continue produzindo, esse livro basicamente ilustra a sociedade do espetáculo, a sociedade da alegria, a sociedade da produção, a sociedade do continuar seguindo sem questionar-se. E aí, a partir do momento em que existem sujeitos que começam a questionar as coisas e começam a seguir um outro estilo de vida, nesse livro esses sujeitos são chutados do sistema. Ou seja, indivíduos com individualismo, com senso de personalidade própria maior do que os indivíduos do coletivo em geral, são expulsos, basicamente, da sociedade. E eu acredito que é basicamente algo que irá muito possivelmente acontecer no futuro. Além de uma série de outras coisas que esse livro relata. Ele relata o fim do indivíduo e a ascensão do coletivo sobre o indivíduo. Seria muito possivelmente uma metáfora para o pós-modernismo. Então Caralho, deu uma falta de ar. Mas basicamente eu recomendo esse livro. Por demonstrar basicamente a maneira como eu, ou como autor, ou como tanta gente enxerga como vai ser o futuro da espécie humana. Bom, agora vamos para um dos livros mais filosóficos dos livros que eu separei. O Conceito de Angústia, por Kierkegaard. Para quem não sabe, Kierkegaard foi, resumidamente, o primeiro existencialista da história. Ou pelo menos o primeiro filósofo reconhecidamente existencialista. E o Kierkegaard, apesar de existencialista, era cristão. E apesar dele ser cristão, isso não quer dizer que o existencialismo dele seja de uma maior ou menor qualidade. Eu acho que o Soren ingressa bastante, ele é bastante conciso nos questionamentos que ele desperta, embora sempre ele chegue à conclusão final de que há um Deus por trás de tudo, e subverter a ordem de Deus é o que causa as coisas e blá blá blá. E não que isso daí seja verdade ou mentira, não estou questionando o quão é válido ou não os questionamentos e as conclusões dele, ou quão é verdadeiro ou não, mas o que eu estou falando é que basicamente ele segue uma linha mais cristã no existencialismo, por ter sido um dos primeiros ou o primeiro existencialista. Então, se você não tem noia, se você não é um ateu ou ateia, do tipo, não vou ler porra nenhuma que tem a ver com cristianismo, se você basicamente lê qualquer merda, independente de se é algo entre aspas, ateu ou cristão, ou budista, ou o caralho que for, eu recomendo bastante o Conceito de Angústia, pois ele apresenta, como diz o nome do livro, o conceito de angústia sob o ponto de vista de Kierkegaard, que fundamenta a angústia no conceito cristão filosófico da angústia, que seria o desviar-se do eu próprio, ou desviar-se, segundo Kierkegaard, o desviar-se de Deus e da lei de Deus, pelo menos a lei cristã, a lei bíblica de Deus. E por mais que eu não seja cristão, ou pelo menos eu não me reconheça propriamente dito como cristão, é um livro bastante pertinente. E eu acho que é bem válida a proposta do Kierkegaard para o que seria a angústia. Então eu recomendo esse livro tanto para quem é cristão quanto para quem não é cristão. E eu acho que realmente em alguns pontos o Soren Kierkegaard, falando sobre a angústia, tem razão. E aliás, o Soren Kierkegaard também fala bastante, não somente nesse livro, mas em outros livros, que a angústia deriva do não ser o que a gente é, que é um conceito que também é falado por Nietzsche, torna-te quem tu és, só que num viés, no Nietzsche, um viés mais ateu, um viés mais ateísta, vamos colocar assim. Então, é um livro que eu recomendo. Agora vamos para outro clássico da literatura universal, só que é um clássico também mais adulto, vamos colocar assim. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Dostoiévski, eu não preciso nem falar, é um dos maiores escritores
da história, da literatura no geral. É um cara fudido. Eu acho que todos os elogios que eu fizer a Dostoiévski vão ser insuficientes, porque o cara realmente é muito bom. O cara é um... como eu posso falar? Ele destrincha o labirinto humano. Ele é um verdadeiro detetive, um verdadeiro explorador, vamos dizer assim, da consciência e até da inconsciência humana, da essência humana, em suma. E Crime e Castigo talvez seja a magna opus do Dostoiévski. Crime e Castigo narra basicamente a história do Raskolnikov, sei lá como pronuncia, que eu acredito que o Raskolnikov é um sujeito que já está bastante adentrado no existencialismo, tão adentrado que começa talvez a entrar até no niilismo, e esse sujeito começa a ter o devaneio, a vontade de cometer um assassinato. E aí eu não vou dar mais spoiler, mas esse livro conta basicamente o que ele faz, as consequências do que ele faz, e o término é um término bem... é um belo término, vamos colocar assim, é um término de redenção. E é um livro fodidamente belo, com uma mensagem do caralho, crítica existencial foda, vamos colocar assim. E eu recomendo especialmente para quem tem interesse na essência humana, na moral humana. Para quem quer basicamente conhecer mais do ser humano, eu recomendo bastante esse livro, e não somente esse livro, mas a obra inteira de Dostoiévski no geral, que, como eu já falei, é um puta de um escritor. Agora, Bukowski. Para quem não sabe, Bukowski é um dos meus escritores favoritos. E se dependesse de mim, eu indicaria não somente esse livro do Bukowski, mas indicaria tipo quase metade da bibliografia dele, mas como eu tentei pegar só um livro de cada autor, e mesmo assim eu falhei na missão, eu peguei esse livro do Bukowski, que talvez seja o meu preferido dele. Eu já li uns 8 livros do Bukowski, e Bukowski, Crônica de um Amor Louco. É basicamente uma compilação de histórias do Bukowski, histórias, né, com caráter bem autobiográfico, assim como a grande maioria dos livros escritos de Bukowski. E é um livro focado em aventuras sexuais, na essência humana, no sentimento de vazio, de tédio. É um livro bem interessante, é uma leitura que eu recomendo, Bukowski no geral, eu recomendo para pessoas que têm interesse em leituras descompromissadas, em leituras em que você vai poder fazer e não ficar com aquele compromisso de querer tirar algo por trás, ou de ter que ficar quebrando a cabeça para tentar entender a mensagem por trás do livro. Bukowski, apesar de Bukowski querer muitas vezes transmitir algo para o leitor, ele não quer transmitir isso na forma de uma filosofia, ele quer transmitir de uma filosofia propriamente dita. Ele quer transmitir isso num formato de filosofia de boteco, basicamente, filosofia de bar. Então é um livro fácil de entender, é um livro sem muito compromisso, e mais que possui o seu crédito, é bem gostoso de ler. Mas eu não recomendo para crianças. Eu acho que todo mundo que assiste esse canal é criança. Não é criança. Mas enfim, é um puta livro. Bukowski é um puta escritor. E se você tem interesse numa leitura descompromissada, porém que ainda assim possua um quezinho de filosofia, um quezinho de essência humana, de livro que fala sobre a essência humana, eu recomendo pra caramba Crônica de um Amor Louco. Bom, agora, Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. O Nietzsche eu já li uns 7, 8, sei lá quantos livros do Nietzsche, eu já li consideravelmente bastante coisa do Nietzsche, e eu posso dizer que meu livro favorito dele é o Assim Falava Zaratustra, que é pra mim, é como se ele fosse uma bíblia pra mim. O Assim Falava Zaratustra fala da vida de Zaratustra, de como ele se recolhe na montanha, de como ele depois sai de lá e vai pregar a palavra dele e tal, e anuncia a vinda do Ubermensch. Eu não vou falar sobre o Ubermensch, porque se eu fosse falar sobre o Ubermensch eu ia ficar falando o vídeo inteiro só sobre ele.
E então ele é feito, esse Assim Falava Zaratustra é feito num tom bem profético, vamos colocar assim. Ele contém bastante aforismos, aforismos sobre a essência humana, aforismos sobre o ser humano em si, aforismos sobre a sede de poder, sobre a superação do próprio ser humano, originando aí o Bermensky, aforismos sobre a própria vida do Nietzsche, no caso não do Nietzsche, mas a própria vida do Zaratustra. O Zaratustra nesse livro é basicamente uma espécie de Jesus, uma espécie de Jesus ateu, vamos colocar assim. Então não que ele não fale sobre Deus nesse livro, ele fala assim sobre Deus, mas ele fala no clássico viés Deus está morto, que é talvez a frase mais conhecida do Nietzsche. Então, se você tem interesse não somente no Nietzsche, que é um filósofo que a maioria do pessoal que curte filosofia conhece, mas se você tem interesse em conhecer mais sobre a essência humana, sobre uma possível superação do próprio ser humano, na sede de poder, no conceito de Ubermensch, do Nietzsche e tal, se você tem interesse nisso ou em mais coisas relativas a Nietzsche, é um livro que eu recomendo pra caralho. Assim Falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche. Agora, falar sobre um livro que eu li faz não muito tempo, faz uns 6 meses mais ou menos, O Único e Sua Propriedade, do Max Stirner. O Max Stirner, apesar de não ser um cara tão conhecido assim, né, nos meios existencialistas, nihilistas e tal, é um cara de suma importância, não somente pro movimento existencial, vamos colocar assim, mas até pro anarquismo. Por quê? Porque esse cara, o Max Stirner, ele é um dos pilares, um dos fundadores, vamos colocar assim, do anarco-individualismo, que é um anarquismo que se foca mais no individualismo e que eu me considero particularmente seguidor, vamos colocar assim. O Único e Sua Propriedade, que talvez seja a magna opus do Max Stirner, é resumidamente a porrada do começo ao fim. Porrada em que sentido? Porrada no sentido de que o Max Stirner dá muito tapa na cara de coletivista, o Max Stirner dá muito tapa na cara de quem lê esse livro, ele dá tapa na cara de si mesmo. É um livro em que basicamente o Max Stirner afirma que todos somos egoístas e tudo que a gente faz é por puro e próprio egoísmo. Não existe nada, não existe nada que nos motiva mais além do nosso próprio egoísmo. O egoísmo, na verdade, segundo Max Stirner, é a única coisa que nos motiva, que nos move, que nos faz continuar vivos. Então é um livro com ideias bem fortes, é um livro que eu não recomendaria para qualquer um, mas estou recomendando para vocês. E eu recomendo especialmente para o pessoal que quer ingressar mais na linha de pensamento individualista, para quem tem interesse também no anarco-individualismo, eu recomendaria para qualquer pessoa que tem algum interesse em temas individuais, em temas existenciais e tal. E é um puta livro, não somente pelo viés existencial, mas também pelo viés político. É um livro que também fala bastante de política e se foca bastante no anarquismo e tal. E afirma, uma das frases mais conhecidas desse livro é: a propriedade é um fantasma. E aí ele explica o conceito por trás disso daí, a propriedade é um fantasma e tal. Então é um livro bastante interessante, porrada do começo ao fim, e recomendo também. Bom, agora vamos falar sobre um escrito de um dos meus escritores favoritos, Arthur Schopenhauer, escritores e pensadores favoritos. Do Mundo como Vontade de Representação, que talvez seja a obra mais conhecida dele. No caso, esse meu livro aqui, ele é edição de bolso, e o Do Mundo como Vontade de Representação é uma obra gigantesca. Tem, se não me engano, 800 páginas, a edição integral dele, alguma coisa assim, a obra completa tem página pra caralho. E essa edição aqui que eu tenho tem tipo 200 páginas. E então seria só a segunda parte da obra completa. Mas a segunda parte da obra completa, que é a que é vendida pela maior parte das livrarias e tal, a maioria das livrarias não vende a obra completa, você só vai achar em internet, e isso se tiver na internet. A segunda parte do Mundo como Vontade de Representação é a parte mais conhecida,
dessa série de excertos, não vou dizer ensaios, mas essa série de pensamentos do Arthur Schopenhauer, não Arthur E. Schopenhauer. E nesse livro o Schopenhauer ilustra basicamente o quão nós estamos presos, o quão tudo é fruto da nossa vontade, e não somente da nossa vontade, mas também da nossa capacidade de representação. Tudo que existe é fruto da nossa capacidade, a nossa consciência, a nossa capacidade de representar, da nossa capacidade, vamos colocar assim, de perceber e de representar dentro da nossa consciência, dentro do nosso cérebro, como vocês quiserem chamar, tudo que está ao nosso redor, incluindo nós mesmos. E é um livro que é bastante... As ideias do Schopenhauer nesse livro, assim como em outros livros, as ideias dele são bastante influenciadas pelo budismo, que é algo que não é novidade para quem conhece o Schopenhauer. E, portanto, eu recomendo esse livro pelo viés filosófico dele, pelo viés também até budista, incluindo nesse livro, porque ele também fala sobre como se livrar da vontade, ou pelo menos como minimizar a vontade da guerra, entre aspas, da guerra individual contra o ego e tal. Então é um livro bastante conciso, é um livro bastante pertinente sobre a realidade humana, sobre cada um, sobre o indivíduo em si. Então eu recomendo bastante Do Mundo como Vontade de Representação, do Arthur Schopenhauer. Nossa, admito que eu tô ficando já cansado de tanto falar. E de tanto segurar livro também. Mas vamos pro próximo. O próximo é outro livro do Camus. Eu queria só ter escolhido um livro de cada autor, mas fracassei, porque a Camus é bom demais, puta que pariu. O Mito de Sísifo é talvez o livro filosófico mais conhecido do Camus, e é basicamente a Bíblia do absurdismo. O Mito de Sísifo dá as bases para o que viria posteriormente a ser conhecido como filosofia do absurdo, e ele fala basicamente sobre não sobre os questionamentos, mas sobre a existência de Sísifo, que, para quem não sabe, é uma figura da mitologia grega, se não me engano. O Sísifo é condenado pelos deuses a eternamente subir num monte com uma pedra, sendo que ele nunca consegue chegar até o fim do monte com essa pedra. Sempre que essa pedra está chegando seja no início ou no fim, ele não consegue chegar. A tarefa do Sísifo é tentar levar essa pedra que ele carrega até o topo do monte. Só que ele nunca consegue. A pedra eternamente sempre acaba caindo e voltando para o início da montanha, do caralho que Sísifo tem que escalar. E aí ele fica eternamente nessa tarefa inútil, vamos colocar assim. E aí o Albert Camus faz um link, basicamente, entre esse mito de Sísifo e a existência humana. O quão a existência humana é também inútil, como carregar a pedra de Sísifo, que sempre que chega em certo ponto, sempre cai de volta, e ele tem que carregar de novo e cai de volta, carrega de novo, cai de volta. E Camus é um mestre... Camus faz um link perfeito entre Sísifo e a existência humana, e o porquê que mesmo a nossa existência, sendo análoga à existência de Sísifo, o porquê a gente ainda assim poderia obter um argumento para continuar existindo. Então eu recomendo bastante esse livro, que não é lá muito grande, mas que é filosofia do começo ao fim, e para quem tem interesse no absurdismo, eu recomendo muito isso daqui. O próximo livro que eu recomendo é talvez o livro mais recente, ou pelo menos o livro lançado mais recentemente de todos os livros que eu recomendei e tal. Se chama Quando Nietzsche Chorou. Não é um livro escrito por Nietzsche, porém é um livro que pega alguns fatos verídicos da história de Nietzsche, e aí ele... Como é que é mesmo a história? Ele basicamente é um livro que mistura tanto a vida de Nietzsche quanto também a vida de Freud. Então Freud e Nietzsche se conhecem. Freud é dada para ele a tarefa de
de conversar com Nietzsche, fazer ele descobrir qual seria a doença que padece dele. Nietzsche, nesse livro, é retratado como um homem de ideias fortes, porém com uma saúde fraca. E aí a Lou Salomé, que veridicamente, na história real, realmente foi a mulher da vida de Nietzsche, vamos colocar assim. A Lou Salomé fica preocupada com ele e aí pede pro Freud investigar o caso dele, porque Freud, no contexto do livro, ele estava começando a desenvolver a teoria dele do inconsciente, da psicoterapia e tal. Não é psicoterapia o nome, enfim, a porra do inconsciente do Freud. E aí, esse livro basicamente ilustra as conversas que o Nietzsche tem com Freud. Posteriormente, ele indica qual seria a causa da angústia de Nietzsche ou do enfraquecimento de Nietzsche e tal. E aí, assim como o nome do livro fala, em certo ponto do livro, o Nietzsche é o clímax do livro, quando o Nietzsche percebe o porquê, qual seria a causa da angústia dele. Não vou dar spoiler. Mas de qualquer forma é um livro, um belíssimo livro, é uma bela metáfora para a existência humana, é uma bela metáfora não somente sobre a existência humana, mas também sobre a solidão, sobre o sentimento da solidão, sobre uma das grandes angústias, ou as grandes angústias das belas almas, das almas elevadas e tal. Então por isso eu recomendo bastante esse livro, é um livro bem gostosinho de ler, vamos colocar assim. E pronto, tá terminando os livros. Bom, o próximo é outro clássico da literatura. Se eu pudesse, eu pegaria uns 2 livros do Kafka fácil. Mas, como eu evitei de pegar mais de um livro de cada autor, A Metamorfose do Kafka. Por quê? Porque a Metamorfose é a magna opus do Kafka, mundialmente conhecido. O livro básico, mais básico livro do Kafka. E é um livro que, apesar de não ter muita filosofia nele, é literatura pura. Eu acho que ele fala, apesar de não ter filosofia implícita, eu acho que é um livro que fala bastante sobre a natureza humana, bastante sobre quem nós somos, o quão o ser humano, de certa forma, é podre. E é um livro com crítica existencial foda. Vamos colocar assim. Então, por isso eu recomendo bastante A Metamorfose do Kafka, que não somente para quem curte filosofia, mas para quem curte literatura por si só, eu recomendo esse livro. E... caralho, tô cansado. E mergulhe na sensação de virar uma barata com Gregor Samsa, que nesse livro vira uma barata instantaneamente. Não exatamente uma barata, mas o livro descreve que ele vira um inseto gigante. E aí a família tem que lidar com isso. E aí eu não vou dar spoiler, mas é um livro que fala bastante sobre a essência humana, sobre o conceito de opressão, que Kafka descreve bastante na obra dele, o sentimento ou o conceito de opressão. E, portanto, leio. Chegamos agora no ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, que dos livros que eu recomendei é o livro que eu mais recentemente terminei leitura. Faz uns 10 dias, mais ou menos, que eu terminei de ler. E que livro foda. Que livro foda. Esse livro eu acho que não tenho muito o que falar dele. Eu vou descrever resumidamente a história. Numa cidade, na verdade num país, todo mundo, de repente, um sujeito fica cego do nada, e aí várias pessoas também começam a ficar cegas, também do nada, e começa a se alastrar como uma verdadeira epidemia. E em meio a todas essas pessoas que ficam cegas, somente uma pessoa, uma mulher, não fica cega. E aí o livro narra não do ponto de vista dela, mas narra também a história dessa mulher que não fica cega em meio a um monte de cegos. Os primeiros cegos são enviados para um lugar onde eles ficam em contenção, porque aí as autoridades do governo acham que contendo esses cegos a epidemia não iria se alastrar, só que não é bem assim. E aí instantaneamente fica todo mundo cego, e esse livro relata como seria, quais seriam as primeiras
as primeiras impressões, os primeiros acontecimentos pós esse cegamento coletivo. E é um livro impactante, é um livro forte, digamos assim, é um livro crítica existencial foda. Mais um livro crítica existencial foda. É um livro um tanto quanto triste, apesar de bonito, é um livro também muito triste. E a mensagem final do livro é uma mensagem que, puta que pariu, José Saramago era realmente um mestre. Outro mestre, né? E por isso eu recomendo esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. A minha câmera apitou agora há pouco, dizendo que tem pouco espaço na câmera, e então eu vou tentar dar uma resumida, só falta mais 2 livros, vamos lá. Nos Cumes do Desespero, de Émile Cioran. O Émile Cioran, para quem não sabe, é um filósofo extremamente pessimista. Ele é pessimista em praticamente tudo o que ele escreve. Os principais temas dele são suicídio, niilismo, insônia e etc. Esse livro aqui é o primeiro livro do Émile Cioran, talvez o livro mais conhecido dele, ou um dos mais conhecidos, Nos Cumes do Desespero, que narra basicamente como são as noites do Émile Cioran, então com 22 anos, 21, alguma coisa assim, ele era bem jovem quando ele escreveu esse livro, e ele narra como são as noites de insônia dele e os questionamentos que ele tem durante essas noites de insônia, que já, como eu falei, já adiantei, são questionamentos bem pessimistas. Esse livro fala bastante sobre suicídio, sobre existencialismo, sobre niilismo, sobre a falta de um significado implícito em tudo que existe. Então é um livro de uma filosofia bem desesperadora, bem negativista, digamos assim, mas que apesar de é bem conciso, é bem pertinente. Então, para resumir, eu recomendo também Nos Cumes do Desespero, do Émile Cioran. A bateria tá acabando. Para resumir, Ser e Tempo, do Martin Heidegger, talvez o livro que mais me impactou de um ano para cá. É um livro que eu recomendo, porém eu não recomendo para qualquer pessoa, porque é um livro extremamente difícil de entender, não é fácil de entender. Heidegger é um verdadeiro filho da puta, porque ele não escreve de uma maneira simples, de uma maneira comum, em linguagem... não linguagem informal, mas ele não escreve de uma forma que qualquer pessoa poderia entender. Ele escreve numa linguagem que, apesar de existencial, é uma linguagem com termos muito técnicos. Então só quem é desse meio do existencialismo, e não somente que é desse meio, mas que já tem um conhecimento prévio sobre existencialismo, vai conseguir tirar alguma coisa desse livro. É um livro grande pra caramba, mas que eu recomendo muito para quem quer realmente adentrar na filosofia existencial e tal. E eu recomendo, se você for ler esse livro, que leia antes Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática do Kant, porque Heidegger cita bastante Kant nesse livro. Esse livro basicamente me ajudou a superar o niilismo, então eu acho que não precisa citar mais nada do porquê que esse livro é foda pra caramba. Até porque eu não tenho mais muito tempo aqui na minha câmera. Enfim. Bom, eu acho que é mais ou menos isso daí, gente. Eu tive que dar uma apressada, uma corrida nos 2 últimos livros, O Ser e Tempo, do Heidegger, e os Nos Cumes do Desespero, do Cioran. Mas de qualquer forma eu recomendo esses 2, o Ser e Tempo, por ter uma puta filosofia existencial do caralho, e por ser um verdadeiro... como eu posso falar? Verdadeiro destrinchador das trincheiras da existência, digamos assim. E os No Cumes do Desespero por ter vários questionamentos, vários pensamentos bem pertinentes mesmo para quem olha a vida de um ponto de vista mais otimista, vamos colocar assim. De qualquer forma é isso daí, espero que vocês gostem dessa merda, espero que gostem da trilha sonora de fundo. E até o próximo vídeo, podcast. É isso aí, falou!